Hoje. Bom dia, turminha do sétimo ano A, do dia 1º de setembro de 2020. A qualquer momento, retornaremos às nossas aulas presencialmente. Fiquem atentos aos recados e comunicados dos professores e coordenação. O professor está muito feliz de estar aqui com vocês. Esta semana nós vamos estar iniciando a nossa série de estudos sobre os heróis da Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico, está aí para nos ensinar e nos direcionar na nossa vida. Professor, qual que é uma qualidade sua que você tem? Todos nós temos qualidade. Se eu perguntasse assim, qual é uma qualidade sua, assim, já direto? Durante a minha vida eu percebi que uma das minhas qualidades é ouvir. Eu amo ouvir as pessoas mais velhas. Eu amo ouvir as crianças, os moradores de rua, as pessoas que trabalham, os empresários, sem os dentistas, os advogados, enfermeiros, médicos. Toda vez, o piloto de avião, já ouvi bastante. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir alguém, eu aprendo muito. Professor, o senhor já está casado há quanto tempo? 8 anos. Se antes de casar você perguntou para vários casais como era o casamento, como que era o dia a dia, como que pagava as contas, o que tinha que comprar primeiro, o que tinha que investir, como que era o dia a dia de um casamento, como que é tomar banho junto, como que é dividir o sabonete, o perfume. Você aprendeu tudo isso antes de casar? Sim, eu já sabia muita coisa sobre casamento. E sabia muita coisa sobre faculdade, sabia muita coisa sobre dirigir. Quando eu peguei a moto pela primeira vez, eu já tinha observado tanta gente pilotando moto, tanta gente trocando a marcha, tanta gente trocando óleo, tanta gente fazendo a calibragem do pneu. Eu sabia a calibragem do pneu, do carro, da moto, sabia a quantidade de marchas, como que mantém a embreagem, o que é embreagem, a quantidade de aceleração. Ah, professor, agora eu entendi. Então, durante a nossa vida, quanto mais a gente ouvir, menos problema a gente tem. Exatamente. Quanto mais você der ouvido às pessoas e perguntar e se antecipar os problemas, você vai sofrer menos, ou às vezes até nem vai sofrer. Isso é muito bom para a nossa vida. Professor, então Deus teve uma grande ideia, né? Porque ele não ia ficar assim, nem todo mundo ia conseguir falar com ele diretamente e ser respondido, porque a gente fala com Deus, né? E cada um ouve Deus de forma diferente. A gente ouve na calmaria, no nosso coração, na nossa mente. Ele entra na nossa mente e faz a gente pensar algumas coisas. Você fala, mas Deus nunca falou comigo assim. Ó, Gustavo, Deus vai te dar esse ano, você vai tirar 10 no dia 20 de setembro na prova. Deus nunca falou assim, né? Com a voz audível. Mas como que Deus fala? Ele fala na nossa mente, no nosso coração, no nosso comportamento. Você fala, meu Deus, se fosse por mim, eu não teria falado isso. Se fosse por mim, eu não tinha pensado isso. Se fosse por mim, eu não tomaria essa posição. Significa que Deus, ele comanda algumas ações e algumas reações nossas. Professor, então por que existe tantas histórias na Bíblia? Por que Deus se preocupou em contar tantas histórias? Se você não gosta de história, você não vai entender o real sentido da vida. Ah, professor, mas eu não gosto de história, da matéria história. Mas você tem que gostar de ouvir histórias e entender por que as pessoas passaram por aquelas histórias. O que são histórias? Coisas que as pessoas viveram. E como elas reagiram e como elas agiram diante daquela história, diante daquela dificuldade, diante daquele problema, diante daquela emoção que ela viveu. Isso é massa demais, né? Imagina você saber qual reação você vai ter. Às vezes a minha esposa fica super admirada comigo. Ela fala, mas como que você sabia que eu ia falar tal coisa ou pensar tal coisa? Porque eu já ouvi tantas pessoas que viveram o que você viveu, que passou o que você passou, tantos casamentos, que eu sei exatamente o que você vai falar, como você vai reagir. Professor, isso te livra de um monte de problema, né? Sim, então significa que eu quase não brigo no meu casamento.
Eu quase não perco amizades. Eu dirijo bem no trânsito, eu ouço muitas pessoas como que elas dirigem. Então, eu nunca caí de moto, nunca bati meu carro. Eu dirijo há 10 anos, nunca bati o carro, nunca. Significa que eu sou uma pessoa super atenta no trânsito, sempre estou ouvindo. Ah, professor, então na faculdade também você aplica isso, né? Antes de você entrar na faculdade, você sabia quanto que pagava de mensalidade, que a maioria, a média de 40% dos alunos desistem, que a maior essência da faculdade é terminar a faculdade. Então Deus, ele foi muito, muito, muito sábio, porque ele é Deus, né? E ele teve essa ideia, ele falou, olha, eu vou deixar uma Bíblia com um monte de histórias, de erros e acertos que as pessoas fizeram. E aquele que for muito inteligente e sábio, vai ler essas histórias e vai falar, não, isso eu vou fazer, e isso eu não vou fazer. Então, a Bíblia, ela está recheada de história de coisas que a gente deve fazer e das coisas que a gente não deve fazer. Como a gente deve reagir, como a gente não deve reagir. Professor, então, a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro, no planeta Terra. Sim, ele é o livro mais vendido e o livro mais lido. Significa que nenhum outro livro no planeta tem a divina inspiração de Deus para nos ensinar a como reagir e agir diante das dificuldades e da história da nossa humanidade, da nossa vida, e da nossa existência e das nossas ações. Ah, professor, então a Bíblia é muito fantástica. Deus deixou ela para instruir o ser humano, para acalmar o coração dele, tirar a ansiedade, tirar o medo, dar coragem, fazer com que ele confie em Deus, que ele não tenha medo da morte, e ainda, se ele vier a morrer, ele vai ter uma vida eterna, ele vai ter um paraíso. E isso faz do ser humano um ser humano muito equilibrado. Pirei nessa. Então, por que a gente estuda? Porque a gente está, em algum momento, a gente está lendo alguma coisa que alguém escreveu. Durante o seu estudo inteiro, a sua vida inteira vai ser estudar algo que alguém está contando, algo que alguém aprendeu. Então, a Bíblia, ela é um ensinamento de pessoas que erraram e acertaram e vão nos ensinar coisas sobre as nossas vidas. Como a gente lidar com nossos pais, né? A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. A Bíblia está falando assim, olha, se você não obedece o teu pai e tua mãe, a chance de você morrer novo é muito grande. Ah, professor, eu já vi muita gente que morreu muito novo, desobedecendo. Viajou escondido, comeu algo escondido, bebeu, fumou, se drogou ou engravidou. Desobediência aos pais. É verdade. Então, a Bíblia aí já, na primeira tacada, ela já acerta. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Significa que quando mais eu desobedeço, mais a chance de eu deixar de existir é maior, de perder a minha vida. Vamos lá, professor, então. Vamos abrir o slide aí para a gente entender o contexto do povo de Israel e até chegar a Davi, que é o grande homem que a gente vai estudar hoje. Vamos lá. Voltando aqui. Professor, então na época de Israel, esse nome que Deus deu a Jacó, porque Jacó, ele estava diante do deserto e ele pegou um anjo e segurou. E aí vem uma musiquinha assim, ó. Jacó segurou o anjo, abraçou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Porque Jacó, lembra que ele enganou Esaú? Esaú era o primogênito, nasceu primeiro. Então, diante de Deus, Esaú seria a pessoa que teria todas as bênçãos de Deus, porque ele era o primogênito. O pai dele, Abraão, ia abençoar eles. Isaac, né? Isaac ia abençoar a Esaú. Aí Jacó fala, não, Esaú, se você me dá o seu direito de primogenitura, eu te dou um prato de lentilha, que é tipo de um feijão, que ele estava com muita fome. Ele era caçador. Esaú era caçador e Jacó cozinhava com a mãe dele. E aí Jacó pega e dá esse prato de lentilha e depois, no final da vida do pai dele, ele engana o pai, que era Isaac, e aí ele ganha o direito de primogenitura. Só que ele quis enganar Deus e Deus não se engana. Aí Deus falou, não, você
Você ganhou só na lábia, agora eu quero ver você ganhar na vida real. E aí ele luta com o anjo, ele fala, Deus, eu te peço perdão, não, o Senhor tem que me dar essa bênção, que eu quero que a minha geração seja conhecida, que eu tenha as bênçãos de Deus, que meus filhos sejam abençoados. E aí Deus falou, então eu vou ter que mudar o seu nome, Jacó, porque Jacó significa enganador. E eu vou te colocar o nome de Israel. A palavra Israel significa aquele que lutou com Deus, guerreiro, que busca os seus ideais. Por isso que a nação de Israel, até nos dias de hoje, é a nação mais temida em termos de ataque e contra-ataque. Eles têm a melhor base aérea do mundo, eles têm os melhores foguetes, eles estão na zona de maior conflito da Terra. Israel fica no meio da faixa, ali tem a faixa de Gaza, tem os homens-bombas, os maiores terroristas do planeta estão ali próximos deles. Palestina, todo aquele povo que gosta de bomba, de tiro e de morte está ali em volta de Israel. Professor, e até hoje nunca conseguiram destruir Israel. Até Hitler, né, na Alemanha, matou a maioria dos judeus, quase exterminou eles todos e eles ainda estão vivos aí. As coisas mais legais de tecnologia que existe no planeta veio de Israel. Então é um povo muito guerreiro, que todos eles são filhos de Jacó. Não tem um que não seja descendente de Jacó ali. Então eles viviam, Jacó teve 12 filhos, lembram? Que aí eles eram uma tribo. Israel vivia o sistema tribal. Professor, o que é uma tribo? Quem já foi numa aldeia indígena? Eu já fui, muito legal. Minha mãe foi enfermeira numa aldeia indígena. E quando a gente chega nessa aldeia, os índios não moram igual a gente. Eu moro aqui, tem gente que mora a 30 quilômetros daqui. Eu estou no aeroporto, tem gente que mora no Nova Lima, 25 a 30 quilômetros de distância. Os índios moram tudo um do ladinho do outro ali nas cabaninhas, eles não vão muito longe. E ali é a tribo deles, eles cozinham junto, comem junto, caçam junto. Se eles matam um animal muito grande, né? Principalmente nessas aldeias que tem elefante, eles matam um animal gigante, né? Eles dividem a carne com todo mundo. Então, a tribo, eles fazem festa junto, vivem junto e praticamente todos eles são parentes. De primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Ah, professor, estou começando a entender. Então, Jacó tem 12 filhos, cada filho tem várias mulheres, e as mulheres tinham muitos filhos, de 15 a 20 filhos, né? 18, 10, 8. E aí eles cresciam muito rápido, né? Em 20 anos eles se tornavam um povo com 1.000, 2.000 pessoas. Eles abriam vários estados, olha aqui na telinha. Cada um deles tinha um pedaço de terra e iam formando as suas, como se fosse um país com vários estados. Meu Deus, olha como que é interessante. Então tinha o Simeão, tinha o Judá, Dan, Benjamim, Efraim, Gade, Manassés, Issacar, Zebulon, Asser, Naphtali e Ruben. Todos eles eram os irmãos de José. Lembra José do Egito, que se tornou lá o segundo homem mais importante do Egito, que viveu toda aquela história, que foi um grande homem também, a história de José, e o professor já ensinou no ano passado com vocês. Tá, professor, então, essas 12 tribos viviam, cada um tinha os seus nomes, que era o nome das pessoas. Olha que legal. Então, Israel, na verdade, não é um país, ele é um país em forma de família. Todos ali são parentes. É isso mesmo. E no Brasil, nós não temos uma identidade certa, né? Nós fomos colonizados por portugueses, italianos, paraguaios, bolivianos, tem aqui, italianos, alguns franceses, alemães. Você vê, todo italiano tem cara de italiano, o brasileiro tem cara de paraguaio, de boliviano, de francês, tem cara tem o nordestino. Então, no Brasil é um país miscigenado, significa que ele tem um monte de cultura aqui envolvida. Né? Você vai lá no México, todo mundo parece mexicano. Você vai no Paraguai, todo mundo tem cara de Paraguai, sotaque de Paraguai.
Aqui não, você vai no Nordeste tem um sotaque, aqui no Mato Grosso do Sul tem outro sotaque. Você vai lá no Mineirinho, tem o queijinho, o trem. Lá é outra forma de falar, outro sotaque, né? E outras comidas. Então, o Brasil é praticamente um continente, né? A Europa inteira, a França, a Itália, Portugal, tudo, juntando esses países da Europa, cabe tudo dentro do Brasil, de tão grande que o Brasil é. As terras, então, professor, era um tribalismo, sistema fraterno, de irmãos. Fraternidade vem de irmandade. As terras eram das tribos e não se vendiam. Então, cada um tinha sua terra, um tinha umas terras maiores, olha de Judá aqui o tamanho. Lembra que Jesus era da tribo de Judá? E a colheita era de todos, né? Eles colhiam, plantavam ali o seu trigo, faziam o pão e matavam animais. Cada um tinha o seu gado, tal. E na abundância todos faziam uma festa. Quem tem fruta em casa aí? Normalmente tem em casa manga, jabuticaba, acerola, goiaba, pé de pocã, eu já vi, mexerica, né? Pinha, que é a ata. Normalmente isso aqui dá nas nossas casas. Tem gente que tem uma plantação de moranguinho, melancia, eu já vi alguns que plantam melancia quando o quintal é grande. Significa que quem tem fruta em casa sabe que tem ano que dá muita fruta e tem ano que dá pouca fruta. As árvores oscilam. O meu pé de acerola tem ano que eu não consigo colher. Esse dia eu estava com 6 sacos de acerola, que dava para o ano inteiro a acerola. E tem ano que ela seca, cai tudo e dê pouquinho acerola. Mas isso significa que quanto mais você molha a planta, mais ela dá, né? Ó, a Esté falou que tem jaca em casa, manga, acerola, abacate e pitanga. Meu Deus, olha, o pé de abacate é uma delícia. Jaca também eu gosto bastante. Antes tinha um monte. Tem gente, né? Quanto mais antigo for o seu pai e sua mãe, ou quanto mais eles foram criados assim em roça, ou eles tiverem uma família que gosta de plantar, né? Ou casas que têm um quintal grande, normalmente tem muitas frutas. As pessoas tinham o hábito de plantar muitas plantas em casa, né? Tanto flores e jarros, mas também tinha muita fruta. E aí a gente sobe no pé de goiaba, né? A casa da Estela falou que é uma chácara. Muito legal. Então dá para plantar muita coisa, né? Quem mora em apartamento, não dá para plantar, né? Tem gente que tem limão em casa, que também dá para fazer muito suco. Então, quando tinha uma colheita grande, todo mundo dividia. Na minha cidade que eu vim, eu sou de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, tinha um tio lá que ele, quando tinha uma colheita de abóbora, lá na minha cidade dá muita abóbora, todo mundo tem abóbora, então ninguém compra abóbora lá. E ele enchia uma caminhonete gigante, né? E ele saía na rua falando, quem quer abóbora? Aí o vizinho saía, passava aqui, e aí eu quero duas. Aí ele pegava e dava 2 abóboras gigantes. A gente pegava, de graça, ele saía doando na cidade inteira. Eu nunca esqueci dessa imagem. Professor, então, durante esse tempo teve uma crise, né? Não foi tudo perfeito. Começaram a ter invasões, saques, eles queriam ser igual aos demais povos, porque eles não tinham proteção, não tinham exército, né? Professor, agora entendi então, porque as pessoas saqueiam e invadem as coisas. Então, o Brasil, por isso que tem exército, aeronáutica, marinha, tem as polícias federais, a militar, a civil, para proteger, né? Porque senão fica fácil as pessoas invadirem, né? Tem muitas pessoas más no mundo. E quando a pessoa vai ficando sem renda, sem recurso, sem emprego, e usuário de droga, então, eles começam a querer roubar as coisas e invadem, né? Se você não tiver uma certa proteção. E aí, cada um queria ter as melhores terras, outros tinham novas técnicas agrícolas, né? O gado bovino, cada um queria ter um mais do que o outro. E aí eles falaram, não, é hora da gente ter um rei, porque a gente é administrado por Deus. Como que é administrado por Deus? A gente tem o livro de Números, Levítico, Deuteronômio, o livro da lei. A gente segue esses livros, os profetas nos dão direção e os juízes julgam a nossa causa. Quando tem uma briga, uma treta muito grande, eles levam para o juiz fala, você está errado, você está certo. Você está certo, você está errado, você vai ser punido.
Sempre teve isso, né? Tem alguém para intermediar as brigas. Então, eles não. A monarquia significa que é um reinado de rei e rainha. Isso chama monarquia. Até hoje, na Alemanha, e na Inglaterra, eles têm um sistema de monarquia fictício, né? Eles colocam lá a Rainha Elizabeth, já viu? Lá na Inglaterra. E eles pagam, porque o que mantém a Rainha Elizabeth é o turismo. As pessoas vão lá para ver a rainha, né? Mas ela não é uma rainha que dá ordem, que decreta, que manda no país. Ela é só apenas como se fosse um Big Brother permanente. Uma época eles falaram, gente, vamos acabar com isso, porque está dando muita despesa para o país, que eles têm que manter as roupas, os castelos, tem que... Aí eles falaram, não, mas voltou a dar dinheiro. Aí eles voltaram a investir, mas a Rainha Elizabeth, ela é fictícia, ela não é verdadeira. Mas ela continua lá, ela foi beneficiada, que ela não paga luz, não paga água, nem telefone, né? E ela recebe muitas cartas, ela é famosa, ela recebe uma verba. Então, ela também tem o sacrifício da vida dela, entre aspas, né? Ela tem os benefícios, mas também tem que manter sempre aquela postura, não pode tomar banho de praia, né? Ela não vai usar um biquíni, né? Ela não vai viajar para onde ela quer, ela não vai casar com quem ela quer. Então, você quer ser a rainha fictícia aqui da Inglaterra, mas você vai obedecer tudo que a gente falar também, né? Não pode sair em qualquer lugar, porque ela pode ser assassinada, né? O enriquecimento de alguns fez com que os ricos patrocinassem a monarquia para protegê-los. Então, nós vamos pagar esses reis aqui, eles nos protegem porque os pobres vêm e nos ameaçam. Então, eu quero ficar rico, com bastante boi. A riqueza deles era isso, né? O que é a riqueza hoje? Você ter uma casa top, né? Uma mansãozona, um carrão da hora, uma moto da hora e viajar bastante e ter uma empresa que você possa gastar o que você quiser. Ter o iPhone 11, ter as melhores roupas, os melhores calçados. Naquela época, se você tivesse bastante gado, né? Até hoje, quem tem gado ainda é rico, né? Mas quem tem ovelha, galinha, porco, ouro, eles tinham couro para vender, prata, né? Então era outra forma de ser rico, mas era rico, né? Que comia bem. Se você come bem, você tem tudo que o povo quer, as pessoas desejam ter um colar de ouro, tal. Você trabalha menos, significa que você fica mais em casa, você passeia com a sua família, tem cavalo, né? Consegue dormir bem, tem uma cama legal. Isso significa que você tem um padrão de vida elevado. Abimeleque, então, no livro de Juízes, de repente estava querendo ser rei. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Só que aí o que significa ter um rei? Eles teriam que pagar imposto, dar o dízimo, né? Dividir os bois, os filhos teriam que ser soldados, muitos deles teriam que servir o rei, né? E eles seriam servos e tecnicamente, entre aspas, até escravos. Significava então, professor, que teriam os benefícios e os malefícios, né? Se eles fossem só governados por Deus, eles, de vez em quando, eles teriam algumas brigas, os juízes decidiriam. Mas com o rei, né? O rei tem exército, tem cavalo, tem armas, tem o luxo do rei, tem o ouro aí, vai tudo para o rei manda e desmanda, eles vão ter que fazer o que o rei manda. O rei fala, agora tem um decreto aqui que todo mundo não pode sair de casa. E ninguém sai, e se a tua terra está dando muito trigo, ele vai lá e colhe tudo para ele, e tem que pagar imposto, né? Se você desobedece e xinga o rei, você vai ser enforcado, né? O rei tinha o copeiro, o padeiro. Lembra de José que ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro? Então o rei tem uma galera para servir ele, né? É muita gente para pagar. Quem já foi em Brasília, eu tenho vontade de conhecer Brasília. Eu fiquei impressionado lá, né? Brasília tem um monte de prédios e cada prédio daqueles, né? Ali são gigantes, não é? É uma cidade bem organizada, tem muita gente que trabalha lá. E todas aquelas pessoas são pagas com nossos impostos. Cada prédio daquele tem 1.000, 2.000, às vezes 3.000 pessoas trabalhando. E daqueles prédios lá deve ter uns 12 a 15 ou 20 prédios daqueles, né? Nem sei. Cada prédio daquele é um ministério, né? O Ministério da Educação, da Cultura, Ministério da Economia, né? Ministério da Agricultura. Cada ministério, como se fosse um departamento, né?
É igual na nossa escola, não tem um monte de professor lá? Quando tem reunião de professor, eu fico pensando, quantos professores? Todos eles têm que receber. Tem a coordenadora, a diretora, tem a moça da cozinha, tem o pessoal da limpeza. Pro, falando em Brasília, estou até agora esperando a Disneylândia Brasil. Falaram que ia ter. É verdade, hein, Tiago? Já pensou ter uma Disneylândia Brasil? Aí nós estaríamos burgueses. Aí já nem precisaria tanto ter vontade de ir para os Estados Unidos, né? Eu só, quando eu fui para os Estados Unidos, eu queria conhecer a Disney, a princípio, né? O restante. Legal, pessoal, esse é um panorama para você entender como as pessoas viviam, como que elas reagiam. Semana que vem a gente entra na história de Davi para a gente entender por que esse rei foi tão importante. E durante a história de todo o povo de Israel, talvez um dos reis mais importantes, mais conhecidos, que teve o maior número de histórias e maior número de status, e é conhecido por quem é evangélico e quem não é, é o rei Davi. E a gente pode aprender muito com os acertos dele, e com os erros dele também. Alguém quer falar alguma coisa? Sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. Então, todos têm uma semana... Fala, Thiago. Ô, professor, quando você falou em Brasília, eu lembrei muito porque apareceu em todos os jornais, falando que assim, que Disney em 2020 ia construir uma Disney no Brasil, em um estádio de Brasília. Aí eu fiquei muito feliz. Tinha até projeto. Aí depois eu fui ver no rádio, eles desmentiram, falaram que não ia mais ter Disney no Brasil. Era uma fake news, então? Era. Poxa. Mas quem já foi no Beto Carreiro sabe que é uma mini Disney lá também. Bem legal no Beto Carreiro. Eu já fui. Lá tem um castelo. Ô, professor, sabia que o castelo de lá é bem parecido com o castelo da Disney. Porém, lá, tipo, não é um castelo. É como se fosse uma torre, né? Que você entra lá, né? Uhum. É muito legal, tem muitos brinquedos legais lá. Só não tem tanta coisa quanto a Disney, mas é bem legal o Beto Carreiro para iniciar, né? Para a gente não ficar com tanta vontade. Ô, professor, na Disney, quando você chega lá, tem o quê? Tem as princesas, tem tudo. Quando eu cheguei no Beto Carreiro, tinha quem? Tinha o Shrek lá. Eles têm alguns personagens mesmo. Pessoal, até a semana que vem, então. O professor ficou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns, Tiago, pela participação, Radássia e Amanda também, que sempre aparecem aí na tela. E todos os alunos. Até mais, Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau.